amigos, vocês estão nos acompanhando, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos acompanhando as orientações do irmão José e hoje nós vamos trabalhar o livro Pai, Perdoa-lhes, do irmão José, sob a orientação, orientação do espírito de irmão José na psicografia de Carlos Bacelli. Pai, perdoa-lhes. Nós vamos trabalhar o capítulo 81, que se chama Sai do Lugar Comum. O título já nos remete a uma reflexão. Depois vocês vão ver as orientações que o irmão José está trazendo para a gente. E a gente vai estar dissecando essas orientações. Mas o título já está nos propondo sairmos do lugar comum. Aí você começa a pensar o que é o lugar comum. Pensa o que é o lugar comum. Se o lugar comum é aquilo que você tem feito de novo ou aquilo que você tem repetido dia a dia. O que é o lugar comum? Sai do lugar comum. Em qualquer setor de atividades, o teu melindre te fará perder um tempo que na presente encarnação não mais recuperarás. O teu melindre, às vezes você tem tanto medo de sair daquele lugar, e aí eu estou colocando da posição no trabalho, da posição social, da posição emocional. Às vezes você se acomoda num quadro e o teu melindre, dependendo das pessoas com quem você conversa, elas podem te fazer um movimento, fortalecer o movimento de acomodação. E o teu melindre não te permite. E aí, depois eu queria que vocês se atentassem. No livro Sinal Verde tem um capítulo que se chama Melindres. É o capítulo 23 da obra. Melindres. Vocês vão ficar atentos à colocação que o André Luiz faz para a gente em vários trechos. Alguma coisa eu vou estar citando aqui como referência, mas depois eu gostaria que vocês pegassem o texto lá. É um livro comum, todo mundo tem, o livro Sinal Verde do André Luiz. Então veja, sai do lugar comum. O teu melindre, olha que coisa mais interessante quando ele diz para nós aqui. O teu melindre te fará perder um tempo que nesta encarnação você não recupera mais. Quando fala um tempo que a gente não recupera, começa a pensar na divisão do tempo no seu dia a dia. Comece a pensar, se você está perdendo tempo, o que você está fazendo no movimento da acomodação, que você tentou fazer uma caminhada diferente, alguém chega e fala assim, olha, não vai por esse caminho não, mas você nem tentou. Aí chegam as pessoas e vão colocando tantos obstáculos que você, com seu potencial, com a sua energia, com o seu discernimento, com as suas emoções, com a sua vivência, com o seu desejo, você acaba recuando e não faz nada. O não fazer nada, inúmeras vezes, é um lugar comum. É o lugar da acomodação. Sai desse movimento. Divide o seu tempo. Quando eu falo divisão de tempo, em situações que você já tem o hábito de fazer, que são construtivas, e aquelas situações que muitas vezes você está na ociosidade, e ali você alimenta o lugar comum. Ah, mas todo mundo fica assim. Sai do lugar comum, sai da preguiça, do desânimo, da apatia, que não te permite ousar, não te permite. E aí, ele coloca para nós assim, por conta de serem turrões, muitos espíritos desperdiçam excelentes oportunidades de avançar na senda do aperfeiçoamento. Por conta de serem turrões, o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo aqui que pelo nosso perfil orgulhoso, pelo nosso perfil rígido, muitas vezes a gente desperdiça excelentes oportunidades de avançar na senda do aperfeiçoamento. Ora, se ele está fazendo referência por conta de nós sermos turrões, avalia sobre as oportunidades que estão chegando. E aí eu quero trazer para vocês
A palavra oportunidade, ela vem ela vem do latim que é ob portus. Ob portus. Por que ela vem do latim? Os romanos, eles gostavam de dar um nome. Os romanos fizeram isso, os gregos faziam isso, dar nome ao vento que levava a navegação para os portos. Então, eles davam o vento que era favorável aos navegadores, ele se chamava ob portus. Ele mandava a navegação para o porto. Ele fortalecia, ele favorecia a navegação para ir até o porto. Ob portus. E daí surgiu a palavra porto. A palavra porto. Daí surgiu a palavra porta. A palavra porta e a palavra porto, ela significa saída. Olha só que interessante quando a gente começa a fazer o jogo das palavras, porque a gente vai usando, quando a espiritualidade traz para nós oportunidade, estamos perdendo excelente oportunidade de crescimento, muitas vezes em função de melindres, em função de acomodação, em função da preguiça. Depois eu gostaria que vocês se atentassem para um videozinho que a gente tem falando sobre a preguiça. Chama-se Um Ensaio sobre a Preguiça, onde a gente vai dissecando um texto do Emmanuel. Se eu não me engano, está no livro Coragem. Mas vocês vão ver lá um ensaio sobre a preguiça, e eu vou pegando as etapas que o Emmanuel vai trabalhando para a gente, que é a acomodação. Então, veja bem, oportunidade, de onde surgiu a palavra oportunidade? De ob portus, do vento que direcionava a navegação para o porto. Da palavra portus surgiu a palavra porto e a palavra porta. As duas dão sentido de saída. Ou seja, o porto era a saída para a terra firme, o porto, a saída para o lugar seguro, o porto, a saída para os reencontros com os familiares, com os amigos. A navegação, quando chegava no porto, era uma proposta de saída. Quando nós temos uma porta, a porta é a saída. A porta é a saída para uma oportunidade. A porta é a saída para um outro ambiente, inúmeras vezes um ambiente mais amplo. A porta é a escolha que você terá para uma nova estrada, para um novo caminho. Então, quando ele coloca para nós aqui, no texto, sai do lugar comum, por conta de serem turrões, se nós estamos mantendo o posicionamento rígido, o que nós estamos fazendo? Não desfrutando da oportunidade. Não estamos usando o vento favorável que nos direciona à terra firme, à solidez, a reencontros. Não estamos utilizando. Não estamos aproveitando a porta da liberdade que nos permite o crescimento espiritual. Então, vocês imaginem, por conta de serem turrões, muitos espíritos desperdiçam excelentes oportunidades de avançar na senda do aperfeiçoamento. Muitos. Será que nós não estamos neste grupo? Quando Paulo escreve aos Romanos, quando ele fala, me parece que está no capítulo 12, no versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo. O que ele está dizendo? Aproveite as oportunidades. Sai do lugar comum. Sai do lugar comum. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha, aí eu quero dizer para vocês, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Sai do lugar comum significa que esse mundo lá tem coisas que te
que te deturpa, que te agride, que te massifica, que te favorece as perversidades, a agressividade, a crueldade? Tem. Este é o mundo. Mas nesse mundo também tem oportunidades. Sabe por quê? Porque a vida é plural. Você pode escolher a porta que vai te denegrir, você pode escolher a porta que irá te construir. Por quê? Porque nesse mundo também tem oportunidade de trabalho, de crescimento, de melhora, de solidariedade, de perseverança, de esforço, de luta. Esse mundo tem tudo. Tem pessoas que eu tenho amigos que conversando com eles essa semana, Emerson, as casas estão muito cheias, assim, a gente procura oportunidade de trabalho, mas as casas, não, aqui não está precisando de voluntário. Ô, gente, de sã consciência, se tem, eu não vou falar nem só de casa espírita, não, casa espírita, igreja evangélica, templo budista, templo católico, será que não tem oportunidade de trabalho? Ou a pessoa está no lugar comum da acomodação? Não vos conformeis com este mundo, porque no fundo o mundo externo está apresentando possibilidades. Mas a pessoa, ela encostou no estado íntimo da preguiça. E outra coisa, se a gente estivesse em outro país, que eu não vou aqui colocar lá aquela lista dos melhores países do mundo para viver, como Finlândia, Butão, Noruega, Escócia, são os melhores países para viver. Mas no Brasil, uma pessoa falar que não tem oportunidade de trabalho, gente, nós estamos no maior hospital, o nosso país é o maior hospital de diversidades doentias do mundo. Doentias que eu estou dizendo no campo físico, no campo emocional, no campo mental. Nós estamos no maior país de diversidades doentias do mundo. Eu vou falar que aqui não tem oportunidade? A gente vai falar que eu não tenho muito o que fazer, final de semana eu não sei nem para onde que eu vou. Porque se porventura eu estou em algum local que não desfruta, que não aproveita o meu potencial, ou que eu não tenho condições de oferecer o potencial, ou por inconformações, ou por dificuldade de relacionamento, eu vou para outro, porque oportunidade não falta. E nós não precisamos de uma casa espírita, um templo religioso, não precisamos para fazermos alguma coisa do nosso próprio peito. Nós não precisamos, basta a gente idealizar e as instituições estão aí. Então, nós temos coisas para fazer. Sai do lugar comum, aproveite a oportunidade que está chegando para você. Não te transformes num poço de mágoas, negando-te a continuar servindo, porque não foste ou não és objeto da deferência especial de quem esperavas ou esperas maior consideração para contigo. Para de bobagem. Para de bobagem. Não te transformes num poço de mágoas. Nada pode falar com você porque sua alma é sensível. Para com isso, gente. Está todo mundo crescendo, a gente está todo mundo no mesmo lugar, não existe melhor ou pior, não. Eu citei aqui na nossa casa, desse próprio livro do Sinal Verde, eu vou passar esse exemplo para vocês, eu citei aqui na nossa casa, em outros estudos, duas amigas que escreveram para mim uma dedicatória quando eu estava com 16 anos. Eu estou batendo na casa dos 60. Com 16 anos, ou seja, quase 54 anos atrás, estou falando de quase meio século atrás, elas me deram o livro Sinal Verde de presente. Estudávamos juntos no Colégio Estadual Central, elas me deram o livro de presente no mês do meu aniversário, que era o mês de abril, de 79, elas me deram esse mês. Estava fazendo 16 anos, a dedicatória do livro era assim. Emerson, veja bem, a dedicatória do livro Sinal Verde.
Para mim, o livro Sinal Verde, ele é profundo nos dizeres de André Luiz. Quando eu recebi o livro, ele se tornou ainda mais profundo pela dedicatória. Essas duas irmãs, elas colocaram assim: querido Emerson, sempre que possível, fale com brandura, paciência e aceite as opiniões alheias. A amizade é algo muito precioso. Se não soubermos conservá-la, podemos perdê-la. Adoramos você. Você imagina se eu tomo isso como uma referência negativa? Porque, veja bem, gente, tem mais de meio século, eu vou citar o nome delas aqui, que é Lilian e Meire, porque lá embaixo ela coloca, bom, repetindo, a dedicatória: sempre que possível, fale com brandura, paciência e aceite as opiniões alheias. O que elas estão me dizendo? Para eu sair desse movimento turrão de ser, que o irmão José está colocando aqui. Fale com brandura, paciência, sai desse movimento de arrogância, sai desse movimento de orgulho, sai de ficar espetando as pessoas, sai disso. Sempre que possível. Elas não foram imperativas, elas não foram agressivas, elas foram delicadas. Nós somos da mesma faixa etária, foram delicadas. Sempre que possível, fale com brandura, paciência, e aí veio a outra colocação: aceite as opiniões alheias, espera o outro se posicionar. Pensa no que o outro está colocando. Se lhe for possível, aceite. Se não for, discorde. Qual o problema? Mas faça isso com brandura. Tenha paciência. Sempre que possível. E aí, quando elas colocaram sempre que possível, fale com brandura, paciência, aceite as opiniões alheias, a amizade é algo muito precioso, o que é verdade. Tanto que o maior título que Jesus dá para os seus discípulos, amigos, quando ele fala: tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. É o maior título que ele dá para os seus discípulos. Naquele momento, elas estavam me dizendo que são minhas amigas. E não estavam colocando para me ferir, não estavam colocando para me agredir, não. Mas estavam me dizendo que eu precisava de mudar para sair do lugar comum. Para sair daquele lugar da arrogância. Então elas diziam: a amizade é algo muito precioso. Se não soubermos conservá-la, podemos perdê-la. Isso é uma ameaça, vocês concordam comigo? Se não soubermos conservá-la, podemos perdê-la. Olha, Emerson, nós também temos limite. Por que eu cito o nome delas? São duas irmãs, Lilian e Meire, porque até hoje elas são minhas amigas. Até hoje nós estamos trabalhando no movimento espírita juntos, e nessa época já trabalhávamos juntos na União Espírita Mineira. Nessa época já estávamos envolvidos com um grupo de jovens na faixa de 15, 16, 17, 18, 19 anos. Já estávamos juntos. E depois veio o golpe, porque veja, depois dessas colocações veio um golpe de misericórdia. Qual que é o golpe de misericórdia? Adoramos você. E estão comigo até hoje. Então é sinal de que valeu a pena. Valeu a pena não simplesmente pelas colocações, porque as colocações fizeram um movimento aprofundado em mim de reflexão. Não quer dizer que eu mudei, sabe por quê? Porque mudar é difícil. Mas a gente tem que lutar. A gente tem que lutar porque mudar é difícil, mas não mudar é fatal. A gente perde amizades, perde relacionamentos, perde oportunidades, perde vivência, perde convívio, a gente perde. Então mudar é difícil? É, mas a gente tem que lutar. Então, para com essas pequenas mágoas, esse poço de mágoas. Aí ele coloca: negando-te a continuar servindo. Para de bobagem. Por quê? Porque não está recebendo a deferência especial de quem esperavas ou esperas maior consideração para contigo. Para que essa besteira? Se uma pessoa hoje não te considera, não tem problema. Também tem uma série de outros que você também não é deferente com todos. Você não tem essa relação de respeito, de solidariedade, de
de abrigar, de acolher. Você também não tem para com todo mundo, nós não temos para com todos. Quiséramos ter, mas ainda não temos. Então, a gente dá o direito ao outro de também não ter para conosco, o que é normal. Tem gente que você vai ter a festa de final de ano, festa de Natal. Tem gente que consegue te dar a grande alegria da ausência. Isso é ótimo, ele nem vai, olha que beleza. E tem outros que se farão presentes e você vai lidar com a convivência. Então, para com essas pequenas mágoas que te incomodam no seu movimento de caminhada. Então ele coloca para nós aqui, o aborrecimento voluntário que te induz à deserção do dever é prova de imaturidade espiritual da tua parte. Você ficar aborrecido por causa de uma questão ou outra é prova de imaturidade espiritual. Para que alimentar a imaturidade espiritual? Agora, você veja que nessa colocação, neste mesmo capítulo que a gente fez referência ao capítulo 23 do livro Sinal Verde, simples, nesse capítulo intitulado Melindres, o André Luiz coloca para nós que os melindres arrasam as maiores oportunidades de plantação que a gente se disponibiliza. Arrasa a oportunidade de plantação. Por quê? Fulano, a gente começa... E isso vai virando um jogo de fofoca no nosso meio. Para que isso, gente? Aí ele diz mais... A quem serves? A Deus ou aos homens? Olha que pergunta bacana. Eu não vou naquela casa espírita, não, porque lá eles estão comentando isso. Mas você está trabalhando em função daquela direção ou você está trabalhando para Jesus? A quem serves? A Deus ou às criaturas? Mas você viu o que a pessoa falou lá no movimento espírita, no vídeo dos políticos? Você viu o que falou do evento tal? Se for alguma coisa que contrapõe a sua maneira de pensar, o que não tem problema, respeite o outro na sua maneira de manifestar. É só isso. Mas eu não concordo que fale isso. Não tem problema você não concordar. Graças a Deus, você tem o seu discernimento. A gente não precisa de concordar com todo mundo, mas entendamos que o palco da doutrina espírita não sobe ninguém ali para fazer um estudo, uma palestra, um vídeo. Não sobe. Perfeito. Até porque, se essa pessoa fosse perfeita, ela não estava ali no palco da doutrina, ela já era um anjo, não estava nem encarnado. Mas existem pessoas que tiram conteúdos da sua vivência e levam. Eu também não estou fazendo isso. Aí tem gente que não concorda, não tem problema. Mas já tem gente que concorda, o que é ótimo. Não pela concordância ou pela discordância, gente, não é por isso, não. Pelo movimento de crescimento que a gente se proporciona. Então você está em casas que existem divergência. Olha que bom. A divergência fortalece o seu discernimento. A pessoa que está contra a sua postura fortalece as suas reflexões. Por quê? Porque nós vamos sair do caminho da arrogância. Quando aquela pessoa que diverge de mim desencarnar, eu vou estar mais fragilizado. Eu vou estar mais fragilizado. Por quê? Porque quando diverge da gente, estou dizendo divergências ponderadas, divergências que trazem reflexões, divergências que trazem crescimento, divergências que te fazem movimento de mudança, de posturas. Esse perfil de divergência. Não são as divergências clássicas que a gente tem visto nos movimentos sociais, agressivos e que não levam a lugar nenhum. Eu estou falando de divergência ligado a conflito e não ligado a confronto. Conflito onde as manifestações acontecem, confronto aonde as agressões se acirram. Não é isso que eu estou dizendo. Mas aí quando você está no movimento, a quem você serve? A quem você serve? E aí eu volto na colocação de Paulo, que eu fiz referência para vocês estão confirmando lá embaixo, no capítulo 12 aos Romanos, no versículo 2, não vos conformeis com este mundo.
E não vos conformeis com este mundo. Mas olha, o que mais que ele traz nesse versículo? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transforma-te pela renovação do seu entendimento. Se eu não concordo com este, eu vou fazer o melhor que eu puder para este. Se eu não concordo com este, eu vou fazer o melhor que eu puder para modificar este. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento é o sai do lugar comum. Sai do lugar comum. A quem você serve? A Deus ou os dirigentes daquele grupo? A Deus ou os coordenadores daquela tarefa? A quem você serve? E aí ele fecha para nós, no último parágrafo, em negrito: sepulta de vez o passado que se faz presente em teu espírito. E sem tirar os olhos do objetivo a ser alcançado, olha a porta de novo. Sem tirar os olhos do objetivo a ser alcançado, movimenta as pernas e sai do lugar comum da lamentação improdutiva. Sem tirar os olhos do objetivo a ser alcançado, todo mundo tem um foco. Todo mundo tem um foco. Movimenta as pernas e sai do lugar comum da lamentação improdutiva. Quando ele coloca para nós, movimenta as pernas, eu lembrei de uma passagem que nós temos lá em Provérbios, no Velho Testamento, falando sobre o preguiçoso. Provérbios. Ele coloca para nós assim: o preguiçoso morre desejando, porque suas mãos se recusam a trabalhar. Olha que interessante. O preguiçoso morre desejando porque suas mãos se recusam a trabalhar. Se as mãos recusam o trabalho, ela recusa oportunidade. Ela recusa direcionar a navegação. Ela recusa permanecer em terra firme. Ela prefere as oscilações do mar. Ela prefere as ondas revoltas. Ela recusa trabalhar na porta da oportunidade. O preguiçoso morre desejando. Estou fazendo referência ao capítulo 21 de Provérbios, no versículo 25. Recusa buscar saída. Por que eu fiz essa colocação? Aqui ele fala das pernas. Sem tirar, sepulta de vez o passado que se faz presente em teu espírito. Sepulta o passado. E sem tirar os olhos do objetivo a ser alcançado, movimenta as pernas e sai do lugar comum da lamentação improdutiva. Vocês vão ver também que tem a colocação de Paulo quando ele escreve aos Hebreus: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e endireitai as veredas dos vossos pés. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Sai do lugar comum e endireitai a sua estrada. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Enfim, o foco dele é melindres. Atentemos-nos para isso. São páginas novas que o irmão José vai trazendo para o nosso esclarecimento, para vencermos as dificuldades mais simples que têm nos agredido nas relações sociais como um todo. Eu vou agradecer a vocês, um abraço a todos, fiquem com Deus e até breve.